O câncer pode atingir o sistema nervoso central e se desenvolver tanto na medula espinhal como no cérebro. Chamado de glioblastoma, esse tipo de tumor maligno primário é responsável pela maioria das mortes entre os pacientes com tumores cerebrais, devido à sua alta agressividade. O glioblastoma atinge as células gliais ou neuróglia, diversos tipos celulares presentes no sistema nervoso central, cuja sua função é isolar, nutrir e apoiar os neurônios. Uma das principais células afetadas são os astrócitos, que ligam suas ramificações a capilares sanguíneos. Classificado como grau 4, ou seja, o nível mais agressivo segundo a OMS, o glioblastoma tem um histórico de prognósticos pouco positivos, com baixa expectativa de vida. O glioblastoma é um tumor primário do sistema nervoso central, que é popularmente conhecido como o câncer do cérebro. Ele é um tipo de tumor que está entre os mais agressivos do corpo humano, junto, por exemplo, com os cânceres de pâncreas. Esse tipo de tumor ele é tão agressivo que na maior parte dos pacientes que não conseguem fazer nenhum tipo de tratamento, entre o diagnóstico e a pessoa falecer, costuma ter uma média ali de 6 meses. Justamente por ser um tipo de tumor muito agressivo, o diagnóstico deve ser rápido, o tratamento deve ser rápido e os sintomas também progridem de uma forma igualmente rápida. Por isso, o tratamento é extremamente importante. O glioblastoma tem um caráter multiforme, ou seja, é possível que este tipo de tumor possua diferentes formas e variações, gerando diferentes sintomas e exigindo tratamentos específicos para cada caso. Os sintomas de um glioblastoma são bastante variáveis. Eles vão depender de acordo com o tempo de crescimento, com o lugar onde o tumor está e com o tamanho dele. Caso o paciente tenha um tumor que estava numa região do cérebro que não gera muito sintoma, com frequência esse paciente não tem nenhum sintoma até que o tumor já esteja muito grande, causando hipertensão intracraniana, o aumento da pressão do cérebro porque ele comprime o restante do cérebro. Nesses casos, o principal sintoma costuma ser dor de cabeça. Uma dor de cabeça difícil de tratar, que não melhora e que normalmente vai progredindo ao invés de melhorar ao longo de vários dias. Outros sintomas vão depender da região. Por exemplo, se o tumor começa numa região que controla o movimento do braço, esse paciente pode ter uma paralisia do braço logo cedo, mesmo com um tumor pequeno. E aí, o diagnóstico pode ser feito um pouco mais cedo. Ainda assim, existem alguns pacientes que não vão ter nenhuma dessas condições, mas a presença do tumor em alguma região do cérebro pode desencadear crises convulsivas, e em alguns casos, esse costuma ser o sintoma inicial. Apesar da imprevisibilidade dos sintomas, em geral, os sinais que mais aparecem são cefaleia, náuseas, convulsões, hemiparesia, inconsciência, dificuldade de fala, déficit de memória, visão dupla ou embaçada, alteração de personalidade, alteração de comportamento. Apesar da pluralidade de sintomas e a forma singular como cada paciente experiencia o glioblastoma, o tratamento é pautado em 3 etapas, comumente associadas a outros tipos de cânceres, porém considerado mais severo. O tratamento do glioblastoma idealmente envolve 3 pilares. A remoção cirúrgica de mais de 92 a 95% do tumor, sempre que possível, a realização de radioterapia e o tratamento com quimioterapia. Normalmente, a cirurgia é o passo inicial, pois ela permite o alívio da pressão dentro do crânio, a redução do tamanho do tumor para facilitar os tratamentos que virão a seguir e permite ainda que seja coletada uma biópsia durante a cirurgia, que vai permitir graduar o tipo do tumor e uma série de marcadores que vão ser úteis para a gente conseguir definir um pouco melhor qual é a resposta esperada e quais os melhores tipos de tratamento a seguir. Apesar de qualquer tratamento, o glioblastoma multiforme é uma doença recidivante. Assim, ela pode retornar, independente do método de retirada. Por isso, os atuais tratamentos têm o maior objetivo de aumentar a sobrevida do paciente com menos desconforto possível. A identificação do glioblastoma é, em um primeiro momento, pautada pelos seguintes exames:
tomografia computadorizada, ressonância magnética, biópsia da lesão. Geralmente, nestes exames, o glioblastoma é mostrado como lesões em anel, assim como muitos outros tumores e doenças cerebrais, sendo necessário realizar exames mais específicos para conseguir um diagnóstico mais completo sobre o tumor em questão. Como o glioblastoma é um tumor que envolve a estrutura do próprio cérebro, ele cresce de células que estão ali dentro do próprio cérebro, embora elas não sejam os neurônios, esses neurônios eles podem ser impactados por conta disso. Dessa forma, o uso de exames cada vez mais modernos, além da ressonância inicial, podem ser utilizados para já dar uma previsão um pouco melhor para a gente do que esperar daquele tumor. Dentro da própria ressonância, alguns exames, como por exemplo a perfusão cerebral e a espectroscopia, podem dar para a gente algumas características, principalmente naqueles casos em que a gente tem uma certa dúvida do grau do tumor, o quão agressivo esse tumor é. O glioblastoma faz parte de uma família de tumores que pode progredir ao longo da vida. Então, muitas vezes o paciente pode começar direto com esse tumor mais agressivo, mas muitas vezes ele tem um tumor um pouco menos agressivo que vai adquirindo características um pouco mais graves ao longo da sua evolução. Embora diversas classificações mais atuais estejam começando a diferenciar cada vez mais esses tipos de tumor, para o tratamento de modo em geral, a variação ainda é muito pouca. Hoje, os gliomas podem ser classificados em 4 graus diferentes, sendo eles: grau 1, mais frequente em crianças. Esse tipo de tumor é mais raro e pode ser tratado com cirurgia. Ele possui um crescimento lento e não realiza infiltração, ou seja, pode ser curado. Grau 2, ainda com crescimento lento, mas já com potencial de infiltração no tecido cerebral, fazendo com que ele possa evoluir para o grau 3 ou 4 e se tornar incurável. Grau 3. Apresenta crescimento rápido e sintomas mais agressivos, com chance de infiltração no tecido cerebral bastante alta. E grau 4, também chamado de glioblastoma, possui crescimento avançado, sintomas agressivos e chance certeira de infiltração. Nesses diversos casos e intensidades do câncer, a cirurgia consegue tratar todo o tumor? Justamente por esse tipo de tumor ser invasivo em relação ao cérebro, ele funciona como se fosse uma erva daninha enraizada. Na maior parte das vezes, a cirurgia é capaz de remover aquela parte que é visível do tumor. Mas aquela porção que está envolvendo regiões do cérebro que ainda não estão tão danificadas, quase sempre a gente não consegue remover. Muitas vezes porque não é possível identificá-las, mas em algumas situações porque remover essas áreas pode ser muito arriscado. O risco de sequela para o meu paciente é muito grande se eu for remover uma região onde o tumor ainda não gerou destruição. Eu tenho áreas do cérebro funcionando misturadas com a área do tumor. Por conta disso, a remoção de 100% de um glioblastoma é praticamente impossível na maioria dos casos. Existem algumas exceções, mas de modo geral não é algo que a gente considera. Então, o objetivo da cirurgia é remover o máximo de volume tumoral possível, e os estudos mostram pra gente em torno de 92% a 95% do tamanho do tumor, principalmente daquela área visível. As causas e fatores de risco para o desenvolvimento de glioblastoma ainda não são conhecidas. Como outros tipos de câncer, ele tem o início quando as células crescem descontroladamente e formam tumores. É sabido também que menos de 1% dos glioblastomas estão associados a fatores genéticos, incluindo neurofibromatose do tipo 1 e 2, síndrome de Turcotte e síndrome de Li-Fraumeni. Por desconhecermos sua origem, também não é possível apresentar um modo eficaz de prevenção. Hoje ainda não falamos sobre a cura para o glioblastoma, porém novas terapias vêm sendo pesquisadas em conjunto com o tratamento padrão mencionado. Pode-se aumentar a sobrevida do paciente com boa resposta para além de 1 ano. Esse tratamento deve ser multidisciplinar e rigoroso, formatado de acordo com o diagnóstico do tumor, local e tamanho. Quando falamos do glioblastoma, a gente está pensando num tipo de tumor muito agressivo e que precisa de um tratamento multidisciplinar envolvendo diversas especialidades. A gente conseguiu, hoje em dia, uma melhora expressiva no resultado no tratamento desses casos. No entanto, ainda assim, é uma doença bastante agressiva e que mesmo com todo o nosso tratamento,
em algum momento ela pode superar a nossa capacidade de controlá-lo. Para isso, é importante que o paciente, logo no começo do diagnóstico, junto com a sua família e com toda a equipe, estejam preparados para enfrentar essa doença e com todas as repercussões que ela vai ter ao longo do tempo.